Oi, eu sou a Tamires E eu sou a Bianca. e você está aqui para mais uma Sessão Colóquio. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é a Opus Dei. É uma instituição da Igreja Católica que tem quase 100 anos de existência em toda parte do mundo, com mais de 90 mil membros atuantes. E hoje nós estamos aqui com o Danilo, que é seminarista de Arquidiocese de Brasília, e ele vai se apresentar melhor para vocês. Então, como a Tamires falou, né, meu nome é Danilo, eu tenho 20 anos e estou no segundo ano de formação, vou passar para o terceiro agora, para a formação para ser sacerdote, né? Então, estou no segundo ano da filosofia e estamos hoje aqui, né, para falar um pouco da Opus Dei. Então, Danilo, eu vou começar com uma pergunta mais simples. A Opus Dei, o nome dela não é um nome do nosso idioma, do nosso português. Ela é um nome latim. O que significa Opus Dei? A Opus Dei, ela significa obra do Senhor, né? No entanto, que São José Maria Escrivá, ele teve a inspiração desse nome quando ele foi conversar com um padre amigo dele e o padre perguntou como que anda essa obra de Deus, né? Aí teve esse insight, assim, né, de ser a obra de Deus, né, dessa pergunta que o padre falou, como anda essa obra de Deus, que ele não tinha um nome ainda para Opus Dei. E ela também tem um símbolo, não é? Isso. Nós estávamos vendo. É um círculo com uma cruz no meio, né, então significa que a cruz está dentro do mundo, né, então a gente deve ser essa cruz dentro do mundo, tem esse formato de círculo. Sim. Danilo, quando a gente fala sobre a Opus Dei, porque direto eu e a Bianca estamos falando no Instagram sobre a Opus Dei, a gente fala bem por cima, né? E um dia a Bianca falou assim, que tal a gente explicar o que é a Opus Dei? Porque muita gente pergunta, o que de fato é a Opus Dei? Para aqueles que são leigos, que não sabem mesmo, que nunca conheceram nada da obra. Como que você explicaria para essas pessoas o que é a Opus Dei? Então, a Opus Dei, ela é uma prelazia pessoal, é um nome bem complicado e para entender é um pouco difícil, né? Mas sabendo que é uma prelazia pessoal já está bom. Que ela foi fundada por São José Maria Escrivá no dia 2 de outubro de 1928, né? Onde ele teve uma visão, uma inspiração de Deus sobre a obra. Ele viu a obra, né? A gente não sabe se foi uma visão mística ou se foi um sonho, mas ele viu a obra nesse dia 2 de outubro, né? E a partir daí ele começou a falar sobre essa santificação do cotidiano, né? Então a obra ela é aberta para todos, né? Ela é aberta para qualquer vocação, né? Você pode ser padre, você pode ser leigo, qualquer vocação. Então é isso que é o diferencial da obra, ela é aberta para todos, né? Não tem um grupo fechado, né? E a obra ela vem trazer essa santificação do cotidiano, do trabalho, né? Que, no entanto, tem uma frase muito famosa de São José Maria Escrivá, né? Que acho que muitos conhecem, que fazes o que deves e está no que fazes, né? Sim. Então, é santificar mesmo esse trabalho cotidiano, né? A mãe de família, ela santificar o trabalho dela em casa, cuidando dos filhos, educando os filhos. O pai de família, né, também, santificar esse trabalho que ele faz fora de casa e tudo isso oferecendo para Deus e fazendo bem feito, né? Então, a Opus Dei é essa instituição que é aberta a todos, que traz essa ideia de santificação no trabalho. Danilo, quando você fala de prelazia, ela é um termo que a gente sabe que ele não é intimamente ligado à nossa diocese, não é? É diferente, eles não prestam uma certa satisfação ao bispo. Eles têm os superiores deles próprios, que ficam em Roma. Isso. É isso, não é? Prelazia? Isso. A prelazia fica lá em Roma. Então, temos um prelado, que hoje o nome dele é Prelado Fernando, ele não é bispo. No entanto que o Papa Francisco mudou, né? Antigamente todos os prelados eram bispos, hoje em dia não é mais bispo, né? Então eles são subordinados a esse prelado que fica lá em Roma. Então eles devem dar satisfação, né, como você disse, a esse prelado lá que fica em Roma. Então esse prelado ele abrange o mundo inteiro, né? Não só a diocese onde está inserido que é os centros do Opus Dei, os padres, né? Então esse prelado ele é para o mundo inteiro, né? Mas, por exemplo, ele é sacerdote. Ele é sacerdote. Isso, ele é padre. Da mesma congregação que, no caso, foi São José Maria Escrivá. Isso, da Opus Dei. Ele é um da sacerdote Opus Dei. da Opus Dei. Entendi. E você, Danilo, como que você soube da Opus Dei? Como que você conheceu a obra? Eu conheci através de um podcast, assim, né? Que é o Santa Zoeira, não sei se... Nós conhecemos. Que eles falam muito, né? Da Opus Dei, né? Eu não sabia o que era, né? Aí quando eu escutei a ideia da Opus Dei, eu me interessei bastante e fui procurar mais, né? Sobre São José Maria Escrivá, sobre a Opus Dei.
E eu me tornei um grande devoto de São José Maria Escrivá, né? De poder ver que eu posso ser santo ali no meu cotidiano. Eu posso ser santo lá no seminário, estudando na minha cadeira todos os dias lá, tendo uma vida virtuosa, eu posso ser santo assim, né? Fazendo bem feito o meu trabalho, lavando bem um banheiro lá no seminário, lavando uma louça. E acho que isso que me chamou a atenção no Opus Dei, né? Que qualquer um pode ser santo, não é só para os padres, para os religiosos, é qualquer um, né? Sim. Isso, antes na igreja, tinha uma concepção que só os religiosos, os padres, poderiam ser santos, né? E São José Maria Escrivá, também Santa Teresinha um pouco antes, né, trouxe a santidade é uma vocação universal, né? E essa ideia também entrou no Concílio Vaticano II, né, onde diz lá na Lumen Gentium, né, que a santidade é uma vocação universal. Então, foi assim que eu conheci o Opus Dei nesse podcast, né, e a partir daí eu fui me aprofundando mais. É muito bonito isso da obra, né? Quando eu vi, eu também me encantei muito de saber exatamente isso que o Danilo falou, que é possível você ser santo com as coisas pequenas. Santa Teresinha também falava isso, igual você falou, né? Eu lembro que quando uma vez eu estava lendo o diário dela, tinha uma parte que ela falava bem assim, que ela via que as grandes obras eram para os grandes santos, mas que ela iria ficar com as pequenas, que eram as coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Mas eu acho que São José Maria conseguiu trazer isso muito mais claro para nós, de uma forma que, igual o Danilo falou, abarca todo mundo. E tem uma frase dele, acho que é No Caminho, que ele fala bem assim, que 1 hora de estudo para o jovem moderno é 1 hora de oração. E eu lembro que quando eu conheci, eu li essa frase e eu ficava assim, mas como que pode ser 1 hora de oração? Como que eu vou estar, né, buscando a Deus na hora que eu estou trabalhando? Isso pra mim era uma coisa assim, sem sentido, né? E aí depois, quando eu comecei a, tipo assim, ofertar meu trabalho, as coisas mesmo do dia a dia, eu vi que algo mudou. Tipo assim, você começa a ver que tem um sentido maior, né? Nas coisas pequenas, né? Não fica só naquele materialismo, mas tem um sentido maior em cada coisa que a gente está fazendo. Então, eu também me apaixonei pela obra por isso, assim, tipo, que eu vi que dava para ser santo na nossa realidade, não fugindo dela, né? Essas pessoas que fazem isso na obra, elas são denominadas numerários e numerárias, não é? Que são as pessoas que, participando lá de dentro da instituição, têm uma vida normal aqui fora, trabalham normal aqui fora. É isso que você está falando, não é? Tipo, o Danilo vai explicar melhor como funciona a questão dos numerários, porque eles são consagrados à obra. É isso, Danilo? Isso. É porque a divisão da obra funciona assim, né? Tem os supernumerários, que são os que são consagrados, mas vivem o mundo aqui fora, né? Como todo mundo, mas não está totalmente, como eu posso dizer, ligados ao Opus Dei. Eles têm um exemplo, um casal, são supernumerários, eles são ligados à obra, mas não são tão ligados como um numerário, né? Já um numerário, ele mora em um centro da obra, o salário que ele tem, ele vai uma parte para a obra e depois volta para ele está totalmente já inserido ali. Então tem essa diferença, né? O supernumerário, que pode ser um casal, um solteiro, um celibatário que mora fora da obra. E já o numerário é o que mora lá na obra, que está muito mais ligado do que o supernumerário, né? E também tem a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, né, que é para os sacerdotes também. Então, até os sacerdotes podem estar inseridos também na Opus Dei, né? Entendi. Então, os numerários, eles são aqueles que moram nos centros, eles devem satisfação à obra, e é como uma vida consagrada mesmo, né? É como se fosse um leigo consagrado dessas novas comunidades. Entendi. Certo. Como se fosse de aliança e de... me fugiu o termo, que tem nas comunidades novas, né? Que fala de aliança e o outro me fugiu o termo, mas são essas duas distinções, o que mora, o que não mora, mas está ligado àquela espiritualidade, né? Entendi. São José Maria Escrivá, ele é o pai da obra, né? Mas assim, Danilo, além dele, tem outros santos que vocês se inspiram, que os numerários se inspiram dentro da obra? Outros patronos? Sim, a obra é cheia de santos, né? Como diz quando São José Maria veio aqui ao Brasil, né? Existem muitos santos, né? A gente não pode ver, mas existem, né? Então, na obra tem vários servos de Deus, tem vários beatos. Um exemplo mesmo é o que sucedeu São José Maria Escrivá, né? O beato Álvaro, que foi um grande, como diz que São José Maria Escrivá chamava ele de Saxon, né? Que é essa rocha firme, né? Onde ele podia se apoiar, né?
Então toda essa parte jurídica, essa parte de plano de fundo assim, quem fazia era o Beato Álvaro, né? Que E ele é o sempre autor desse acompanhava. livro que Isso. você trouxe. Isso. Esse aqui é a entrevista sobre o fundador da Opus Dei. Depois a Tamiris vai botar melhor aí o livro. E ele é brasileiro, Beato Álvaro? Não, ele é era espanhol. brasileiro? Espanhol. Como São José Maria Escrivá, ele é espanhol, né? E São José Maria Escrivá também era espanhol. Isso, ele nasceu lá em Barbastro, né? Em 1902, lá na Espanha. Ele participou assim, né? Ele viveu na época da Guerra Espanhola, né? Falam que ele sofreu muito por isso, porque na época perseguiam muito os padres. Sim. No livro que eu estava lendo sobre ele, da minha biblioteca católica, dizia que teve uma vez que ele entrou num táxi e ele foi conversando, né? Porque ele sempre era muito simpático, muito sorridente, São José Maria. E ele falando com o taxista, perguntando se ele tinha filhos, conversando, né? Puxando assunto. E o taxista bem sério, não falava nada. Falava nada. Aí disse que no final ele virou o taxista para São José Maria e falou bem assim: você devia ter morrido igual os outros padres. Aí sabe o que São José Maria fez? Deu uns doces e falou para ele levar para os filhos dele. E saiu. Então assim, era, não, gente, assim, santo mesmo, né? Porque só sendo santo mesmo para umas coisas dessas mesmo. Exemplo, né, de cristão. É, ele era assim. E assim, Danilo, o Beato Álvaro, ele foi o sucessor, né, de São José Maria. E aí você falou que ele é beato, né? Então ele já chegou a ser beatificado. Muitas pessoas não entendem essa questão da beatificação. Como que funciona, assim, para uma pessoa, por exemplo, um servo de Deus, ele se tornar beato, de fato? Assim. Existe todo um processo, né, para santificação, né? Então existem passos, né? Primeiro, a pessoa, ela tem que ter uma fama de santidade, né? Ela tem que ter essa fama e o bispo, ou lá no Opus Dei, o prelado, né, vai pedir, fazer esse pedido de investigação, né, para ver se aquela pessoa era santa de verdade. Então, vai investigar toda a vida daquela pessoa, né? O que ela escreveu, o que ela falou, o que viveu, vai fazer toda essa investigação. Depois que foi aprovado disso, aí sim a pessoa se torna servo de Deus, né? Que ela recebe esse título de servo de Deus. E depois ela recebe o título de venerável. Aí sim ela já pode ser, pode pedir a intercessão dela publicamente, né? No entanto que a gente tem como exemplo o venerável Futunxin, né? Que é um santo também. E depois disso tem a beatificação, né? Para a beatificação se necessita de um milagre. Tem que ter um milagre provado pela igreja, né? Tem toda uma investigação para se tornar beato. E depois disso tem a canonização, que também necessita de outro milagre. Então a igreja faz todos esses processos, né, para a gente ter uma fonte segura, né, de quem pedir a intercessão, de saber que quem está no céu, né? E os milagres são essas provas, né, de que eles estão lá no céu intercedendo por nós. Eu acho importante explicar isso, porque muitas pessoas que não são católicas, por exemplo, elas às vezes pensam que a gente a gente acha todo mundo santo, assim, né? Tipo assim, a pessoa morreu e era uma religiosa, a santa. Não, tem todo um processo assim, para que de fato a gente tenha uma fonte segura, né? Para que a gente não ache que qualquer pessoa está no céu. Então a igreja, ela é muito zelosa e cuidadosa com isso, não é assim, tipo, virou santo e pronto, morreu, virou santo. Então eu acho importante explicar isso, tanto pela nossa devoção a São José Maria, porque nós temos essa fonte segura, a igreja nos garante que ele está no céu, que ele intercede por nós. Sim. A Tamires está falando desse zelo da Igreja Católica e tudo mais, e assim como outras instituições, assim como outras causas da Igreja Católica, a Opus Dei, ela também é bastante perseguida, não é? Em um desses momentos que a gente pode dizer assim que tanto o pessoal da igreja quanto também os leigos de fora se tornou notório foi quando lançou um filme, que é o filme O Código da Vinci, não é? Danilo, você pode falar melhor assim, porque pessoas iam lá, não é? Verificar sobre o que passou no filme, se isso existia lá. E nada mais era do que uma ficção, mas que as pessoas levaram muito a sério. Sim. O Código da Vinci, né, ele era um livro primeiro, né, depois se tornou um filme e foi lançado lá, mais ou menos nos anos 2000, e que deu um estereótipo falso, né, da Opus Dei, né, falando, é uma ficção que falava que a Opus Dei era uma ordem, que tinha um monge albino, uma coisa assim, que eles se batiam, mas isso aí era tudo pura ficção, né, e o povo... Que tinha um quarto, não era lá dentro? Para apanhar, que não sei o quê, mas isso é pura ficção, né, pura invenção que não fizeram existe lá.
E caiu na mentalidade do povo, no imaginário do povo, e eles pensaram que a Opus Dei era justamente assim, né? Mas é pura ficção, né? Todo aquele filme, né? E quem quiser saber pode ir até nos centros da obra ver o que Mas tem lá. se tornou extremo. A Tamires me contou que as pessoas iam lá, que queriam ver esses locais que passaram no filme, mas que na verdade eles não existem. E eu vi num podcast, né, que uma supernumerária falou que quando ela tava lá, as meninas que eram numerárias falavam até assim, pode entrar pra você conhecer, porque não tinha isso, sabe? Então, tomar cuidado com essas coisas também, né, porque esses filmes aí tem tantas heresias que a gente às vezes acaba acreditando, mas não é dessa forma, né? E, Danilo, pra quem quer conhecer, assim, mais da Opus Dei, pra quem quer conhecer um centro da obra, quer fazer direção com o padre da obra, eu vejo muito isso, as pessoas perguntando. Como que elas podem fazer, assim, para conhecer? Eu acho que primeiro elas podem ler sobre a vida de São José Maria Escrivá, né? Saber quem foi ele aqui na Terra, né? Quem foi esse santo. E depois procurar um centro da Opus Dei, né? Eu acho que aqui no Brasil, em todas as capitais, eu acho que tem um centro masculino e um feminino, né? Então procurar a Opus Dei, porque também a Opus Dei é um grande referencial em direção espiritual, né? Até para os padres, para os leigos, então é importante, né? Direção espiritual. E eles são famosos por isso, né? Então procurar um centro da Opus Dei. Aqui mesmo em Brasília tem o SEAC para os homens e para as mulheres tem o Lagedo, né? Então procurar e conhecer melhor. Lá você vai conseguir uma explicação melhor sobre a Opus Dei, sobre como funciona essa espiritualidade, né? Ambos ficam lá na Asa Sul, né? Na Asa Norte. O Lagedo fica na Asa Sul, aqui em Brasília, tá, gente? A gente tá falando de Brasília porque nós moramos aqui, né? Mas se você for no Google e pesquisar, centro da Opus Dei, tal lugar, vai aparecer um centro, pode ter certeza, porque foi assim que eu fiz e apareceu. E o Lagedo, ele fica na Asa Sul, a AX, que é outro centro para meninas, fica na Asa Norte. O SEAC fica onde, Danilo? Fica na Asa Norte também. Asa Norte? Asa Norte também. Eu acho que o SEAC é do lado da AX. Eu acho que sim. É onde os padres moram é no SEAC. Então é lá mesmo. Se eu estiver falando besteira aqui, o Danilo, é porque eu não sei aonde é o SEAC. Para os meninos eu nunca fui, né? O Danilo, como ele se apresentou, ele é seminarista da Arquidiocese de Brasília. Mas nós todos somos amigos e somos filhos de uma mesma paróquia, que é a paróquia Santa Rita de Cássia aqui em Planaltina DF. Inclusive aqui no nosso fundo tem a igrejinha São Sebastião, que é a primeira igrejinha aqui da nossa cidade. E aí a gente está falando daqui que Brasília, nós estamos numa cidade satélite. É próximo até a capital, até a metrópole. Mas assim, de fato, igual o Danilo falou, né? Conhecer mesmo, assim, tem até umas palestras de São José Maria, ele mesmo falando, vivo, tipo assim, vivíssimo, aqui no Brasil, no YouTube. Se você pesquisar na internet, Vida de São José Maria Escrivá, vai aparecer alguma coisa pra você ler, pra você ver se de fato você se interessa, né, por essa espiritualidade. E depois pesquisar mesmo, né, os centros da obra. E um dia, tipo assim, vai, só pra ver como é. E aí, sempre tem os dias das atividades no centro da obra. Vê qual é e vai lá pra você ver de qual é. Se você gostar, aí você conversa com uma numerária, com um numerário, com um padre. Na direção você fala, olha, padre, eu quero conhecer mais sobre, que ele vai te falar o que fazer, né? Vai te indicar algum livro, vai te indicar uma pessoa. Já teve direção que o padre me falou que era pra eu falar com a numerária tal. Me falou até o nome dela. Então, eles são muito zelosos com isso mesmo, igual o Danilo falou. Essa questão da direção. Eu lembro, Danilo, que eu tava lendo uma vez sobre essa questão da direção, porque lá na obra eles têm isso de direção semanal, confissão semanal. E eu ficava assim, caraca, mas direção toda semana, eu acho que é muita coisa. Tipo assim, será que toda semana eu vou ter coisa pra falar com o padre? E aí eu vi que São José Maria dizia que era muito importante esse acompanhamento com o sacerdote, porque como ele nos fala que é possível ser santo no meio do mundo, de fato é possível, mas pra gente ter alguém pra nos ajudar com isso, pra nos guiar, porque senão fica muito tiro no escuro. Tá bom, mas será se isso que eu tô fazendo tá me levando a ser santo, de fato? Esse pecado aqui, o povo fala que é pecado de estimação, que eu não tô conseguindo combater de fato, quem é que vai me ajudar com isso? Vai lá no padre, ele vai te ajudar, vai falar, faz isso e isso, meu filho, que esse caminho aqui vai te ajudar. Então, de fato, eles são muito referência em direção espiritual. E não é muita coisa, Danilo, é de fato essencial, eu acho, as direções, assim, porque antes eu falava, não, eu vou falar com o padre em 15 dias, porque senão ele vai falar toda semana essa menina tá aqui, mas não,
quando eu fui, depois de 24 dias eu falei pro padre, né? Aí ele falou assim, nossa, mas faz muito tempo que você não confessa aqui. Aí eu falei bem assim, nossa, faz, padre. Tipo assim, pra mim era uma... Depois de 20 dias, não é? Mas assim, é porque de fato é a espiritualidade da obra, né? Assim, esse zelo de fato. Porque às vezes as pessoas pensam que por estar no meio do mundo é algo distante. Mas não. O Danilo até estava falando antes, ele vai falar melhor da gente começar, pra mim e pra Bianca, como que os numerários, os supernumerários conseguem de fato chegar a pessoas que às vezes nem os padres conseguem. Porque eles estão bem inseridos, né, Danilo, no meio do mundo, assim. Você podia explicar melhor como que funciona, assim, de fato, a vida deles, dos numerários, agora eu falo, né, que moram nos centros, para as pessoas entenderem que eles moram ali, mas que eles não ficam só ali, como, por exemplo, as religiosas, que vivem uma vida só lá dentro do convento. Você poderia explicar melhor? Acho que um exemplo de numerário, que a gente pode ter bem claro, é o Ives Gandara, né? Ele é juiz de um tribunal lá importante, lá em Brasília, mas ele é numerário do Opus Dei. Ele mora no Opus Dei, mas ele é juiz. Então ele tem esse cargo muito importante lá no legislativo, né, do nosso país, mas também ele é numerário do Opus Dei, né? Então ele tenta ser santo, mas está lá inserido no mundo. Então, como você falou, né, um leigo ele vai chegar onde um padre não chega. Um exemplo na faculdade. Se tiver um numerário do Opus Dei numa faculdade, ele vai conseguir adentrar lá naquelas camadas da faculdade muito mais do que um padre. Porque o povo ia se assustar com a batina, com o clésima, já de primeira já ia se assustar, né? Mas o leigo, não, ele consegue entrar lá dentro, né? Ele consegue conversar. E aquele que dá exemplo de santidade, aquele que dá exemplo de vida, que é cristão, vai convertendo as pessoas com seu exemplo, né? Então, o diferencial do Opus Dei é essa santificação dos leigos, né? Que agora é possível ser santo e ser leigo ao mesmo tempo no mundo, né? Isso que o Danilo falou é legal, porque eu e a Bianca, nós conhecemos uma numerária, e assim, se nós não soubéssemos, eu conheci ela no centro da Opus Dei. A Bianca trabalha com ela. Isso quer dizer, existem muitos numerários por aí que a gente nem imagina. Nem imagina. Então, assim, eu e a Bianca, a gente já sabe que ela é numerária porque eu conheci ela no centro da Opus Dei. E aí lá eu descobri que ela era numerária. Mas, por exemplo, ela estudava na mesma faculdade que eu. Eu não queria saber que ela era numerária. Porque, assim, de fato, ela dá testemunho com a vida dela, com as conversas. Mas ela não chega pra mim e fala, olha, eu sou numerária, tá? Eu vivo lá dentro do centro da obra. Não. Então, assim, às vezes, eles chegam a nós de uma forma tão sucinta, né? Assim, isso é muito bonito da obra, né? Porque é uma espiritualidade, assim, de fato, que não se passa por ser diferente. Mostra que nós somos todos iguais e que, de fato, é possível estar no meio do mundo. O mundo, gente, tem um vídeo de São José Maria que fala, eu não lembro perfeitamente, mas dessa questão de ser apaixonado pelo mundo. É muito da espiritualidade deles também, né? E eu lembro que uma vez essa numerária, né, foi conversar comigo na faculdade e ela estava fazendo a meditação dela na capela, né? Aí eu tava lá na frente do CEUB, na igreja, e ela saiu e veio conversar comigo. Aí eu falei bem assim, nossa, mas depois a gente conversa, né? Porque você tá fazendo sua meditação aí, tô te atrapalhando. E Danila, ela virou pra mim e falou bem assim, não, mas isso aqui também é apostolado, Tânis. Aí eu fiquei, caraca, tipo assim, ela tava fazendo um apostolado servindo a Deus, conversando comigo, porque ela viu que naquele momento eu tava precisando. E é muito, muito bonito. E na né? faculdade, né? O local. Tipo assim, isso é muito, muito belo mesmo. Na Opus Dei também tem esse que eles chamam o apostolado da amizade, né? Que através da amizade você tem como evangelizar também, né? Levar. Um exemplo, um numerário, ele ser amigo de uma pessoa que não acredita em Deus. Através dessa amizade, aos poucos, ela pode ir evangelizando essa pessoa. Então, eles têm bastante isso, né? Desse apostolado da amizade. Sim, sim. Eu lembro que uma vez, Danilo, eu estava conversando com o padre na direção e eu fazia faculdade de psicologia, né? Então, lá no meu curso, muitas pessoas não acreditavam em Deus, ou se acreditavam, era tipo assim, existencialista. Tá bom, Deus existe, mas ele tá lá e nós aqui, né? Não tem nada a ver. E aí eu acabava sofrendo muito nesse ambiente, né? Porque eu ficava, caraca, velho, parece que eu falo outra língua aqui. E aí a gente via muito Sartre, essas filosofias mais modernas, né? E aí pegou e eu cheguei no padre, né, que me dirigia lá na obra, e falei pra ele, padre, tem um colega meu lá na faculdade que eu tô pensando em parar de conversar com ele. Porque, padre, todas as vezes
que eu vou conversar com ele, ele vem com um assunto meio herege. Ele vem falar umas coisas assim, umas heresias mesmo assim, padre. Ele vem com as filosofias ateístas e tudo mais, e eu tô com medo disso me prejudicar. Eu falei isso pra ele, né? Danilo, eu jurei que ele ia falar, minha filha, se afasta mesmo. Sabe o que ele falou pra mim? Você acha certo, Tamires, você se distanciar desse rapaz só por conta disso? Aí eu falei assim, uai, padre, vai que ele me prejudica, né? Aí ele falou bem assim, mas às vezes essa conversa que você tá tendo com ele tá gerando frutos nele e você nem sabe. E aí eu fiquei assim, caraca, velho. Aí eu pensei assim, eu escuto por aí que a gente tem que obedecer nosso diretor, né? Então, vou ter que obedecer. E aí eu continuei, né, conversando com esse rapaz e tal, mas eu ficava com medo. Eu falava assim, padre, mas e se ele me trouxer um argumento que eu não sei responder? Aí ele falou bem assim, uai, Pedro era analfabeto, minha filha, e ele converteu um monte de gente, quem dá a graça é o Espírito Santo. Aí eu falei, tá bom, né, se o padre tá falando, vamos lá. Aí quando ele chegava na faculdade eu já ia assim, meu Deus, que medo. Acabou o semestre e fomos pro outro semestre. No outro semestre ele chegou e falou bem assim pra mim, Tamires, estudei muito nessas férias, tenho muita coisa pra conversar com você. Aí eu pensei, ai meu Deus, ferrou, fiquei fugindo dele, fugindo. Quando chegou no momento assim que não tinha mais como eu fugir, ele virou pra mim e falou bem assim, olha que interessante, Tamires, eu estudei muito e agora a verdade pra mim tem valor. Aí eu falei assim, caraca, o padre tava certo mesmo. Porque assim, às vezes a gente quer se privar tanto assim do mundo, né, se esconder da realidade do mundo, achando que vai ser uma coisa que vai nos distanciar de Deus. E às vezes a gente está gerando fruto e nem sabe. E é bom que nós não saibamos para que a soberba não cresça. Por isso que as numerárias às vezes nem se identificam, assim, né? Mas assim, essa espiritualidade assim de São José Maria, da obra, é tão importante porque, igual o Danilo falou, às vezes chega num leigo que um padre não conseguiria. Porque às vezes um padre está lá na faculdade, só pela pessoa ver a batina, ele já não quer nem conversar com ele. E o numerário não, tá lá de boas, ou a pessoa que bebe dessa espiritualidade, né? Eu, por exemplo, eu não sou numerária, eu não sou super numerária, eu só conheço a obra e das direções o padre me dá umas cotoveladas assim que eu acabo obedecendo e acaba dando certo. O que mais, Bia? O ano em que São José Maria Escrivá faleceu, foi quando? Faz muito tempo? Foi em 78, eu acho, que ele faleceu. Em 1978. Fazem alguns anos, né? Depois de seu falecimento, ele demorou muito para ser canonizado? Não, foi muito rápido, né? Ele foi canonizado em 2002, né, por São João Paulo II. Ele também era um grande amigo de São João Paulo II, né? Grandes santos, né? Geralmente, quando tem um santo, tem outro perto. Amigo, sim, né? com certeza. Um santo carrega o outro. Mas também, ele era bastante amigo de São João Paulo II, né? E também amigo do São João XXIII, de Paulo VI. Então, Nossa, ele vivia muito próximo dos papas. Sim. Então, eu estava vendo neste livro, nas primeiras páginas, que ele foi para Roma. Então, acho que desde que ele foi para lá, que ele teve essa ligação, não é? Era um projeto dele ir para Roma, me parece. Ele não queria muito ir para Roma primeiramente, né? Mas depois ele viu que precisava ir lá para Roma para comandar toda a... Porque é lá que estava tudo, não é? No centro da igreja, então ele também tinha que estar lá, né? E aí se tornou ele está enterrado lá. Tão íntimo dos papas. Isso, ele era bastante amigo, né? Então, que até algumas ideias que eles tinham, né? Opus Dei, conseguiam entrar lá no Concílio Vaticano II, né? São José Maria Escrivá, ele ficou bastante feliz, né? Com essa notícia do Concílio Vaticano II, né? E a partir disso, quem trabalhou de verdade assim foi o Beato Álvaro del Portillo, né? Que trabalhou em alguns documentos do Concílio Vaticano II. Então também um pouco dessa ideia de vocação universal também tem a ver com a Opus Dei, né? Na igreja, né? Danilo, outra coisa, essa questão de São José Maria ser próximo de São João Paulo II e tudo mais, você falando, né? Ele levou, só para entender, assim, que essa parte eu não entendo muito bem, ele levou a ideia da Opus Dei, eles levaram a ideia da Opus Dei, na época era São João Paulo II que estava ainda, quando a obra se tornou uma prelazia da igreja, ou não? É porque a obra ela só foi se tornar prelazia depois que São José Maria Escrivá morreu, né? Sim. Quem conseguiu esse título de prelazia foi o Beato Álvaro, né? Então não existia isso de prelazia pessoal, né? Então quem conseguiu isso foi o Beato Álvaro, de conseguir fundar essa prelazia. Mas antes, ele já tinha essa ideia de prelazia, esse lado jurídico, né? Que até o Beato Álvaro, ele era doutor em Direito, né? E queria fundar, era uma coisa nova na igreja, não existia prelazia. Então, ele fundou
Fez do nada, né? Do nada ele foi lá e Ele fez. veio a inspiração, né? São José Maria Escrivá também era formado em Direito? Sim, também. Meus dois eram advogados. Danilo, você estava falando que a princípio ele não queria muito ir para Roma. E eu pensei que na verdade era um desejo dele ir. Por que ele não queria, a princípio, assim, ir para Roma? Eu acho que é porque ele gostava da Espanha, né? Mas ele viu a Entendi. necessidade, acho que eu li isso na biografia dele, que primeiramente ele não quis muito para Roma, mas depois ele foi. Assim. Legal, interessante. Então, assim, depois o Beato Álvaro que deu mesmo essa continuidade, né, que você disse. Ele viveu ainda muitos anos depois que o São José Maria faleceu? O amigo Viveu dele? mais alguns anos, acho que ele morreu em 2010. Nossa! Já nesse século, né? É um beato do nosso Nesse tempo também. Já, ele é bastante novo. No entanto que o Beato Álvaro, né, ele faleceu depois que ele conseguiu realizar um sonho dele, né, que era conhecer a Terra Santa, né? Que legal! Então, ele celebrou uma missa lá na igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, voltou para Roma e faleceu, né? Caraca! E depois do Beato Álvaro, veio também como sucessor dele o Monsenhor Javier. E depois o Prelado Fernando, que agora é o atual, né? Sim. Então, é bastante recente. É recente. Né? Sim. Ele é muito receptivo, né? Falam que ele fica lá em Roma, como é que fala? Na prelazia, né? Prelazia, isso. Ele fica lá e quando as pessoas vão lá, ele recebe as pessoas. Eu falei, nossa, que legal. Danilo, e outra coisa, a Bianca falando dessa questão de polêmica, né? Que tem em relação à obra. Você acabou de falar pra nós que a obra é pra todo mundo. De fato é para todo mundo? Existe uma polêmica ao redor da obra que fala que só as pessoas que têm muito dinheiro participam da obra. Isso é verdade ou é mentira? Eu acho que é mentira, né? Porque todos podem participar da obra, né? O Centros da Opus Dei é aberto para todos, né? Qualquer um que for lá vai ser bem aceito, né? Então, tem alguns que dizem, né, que a obra só é para os ricos, que não sei o quê, mas é porque é onde a obra conseguiu entrar mais. O público-alvo onde ela conseguiu entrar mais foi as pessoas que têm uma maior condição financeira, né? Que geralmente estudam, que estão em faculdades. Então, os ricos também precisam ser evangelizados, né? Então, a Opus Dei, ela viu e conseguiu entrar nesse meio, onde as pessoas têm mais condição financeira. Isso se perpetuou, né? Mas não é só para essas pessoas, é para todos. Mas onde conseguiu entrar mais foi aí, né? Onde fala do estudo, do trabalho, nos lugares importantes, nas faculdades. Acho que por conta da espiritualidade mesmo, né, Danilo? Não porque São José Maria não colocou isso determinado, que eram para as pessoas que o poder aquisitivo das pessoas. Tinham muito dinheiro. Eu acho que também, uma coisa que eu observo muito, é porque as pessoas que trabalham bem, trabalham de forma digna, justa, elas de fato, é justo isso, né? Elas recebem pelo trabalho delas. E acaba sendo por isso, assim, que as pessoas têm essa visão, né? Mas não só isso. Eu até, uma vez conversando com uma pessoa, né, falei bem assim, eu não concordo com isso, porque eu já fui com várias pessoas diferentes, pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que não têm dinheiro, e todas foram recebidas da mesma forma na obra, né? Todas puderam beber da mesma espiritualidade. Então, eu acho que isso é conversa, né? Porque sempre tem algo que as pessoas querem fazer para desmerecer alguma parte da igreja, né? Sim, é verdade. Danilo, teve um momento que você falou que a gente sabe, né, que as pessoas da obra, elas trabalham comumente e aí uma parte do salário delas vai para a obra. Essa parte que vai, ela é destinada a alguma outra causa da igreja? Aí eu não sei responder, eu só sei que, como eles são ligados à obra, uma parte desse salário vai e volta o que eles precisam para se manter, alguma coisa assim, né? Mas é porque eles são tão inteiramente ligados que tudo que eles fazem, eles têm que estar comprometidos lá com o Opus Dei, né? Entendi. Eu não sei se você vai saber isso, Danilo, mas seria mais ou menos como os religiosos que, por exemplo, quando eles se consagram, são transferidos. O que eles tinham no nome deles acaba sendo uma parte para eles têm que passar para a igreja, é isso? Aí eu não sei responder. Não sei se eles têm, assim, como os religiosos, um voto de pobreza, né? Que tem que ser, assim, tirado tudo do seu nome, né? Sim. Mas eu sei que uma parte eles têm que prestar conta do salário deles e dar para o Opus Dei. A Opus Dei que vai gerir o salário deles, né? Entendi. É uma parte mais jurídica, né? Que eles têm lá dentro. Entendi. Certo. Mais alguma coisa? Muito bom.
Foi ótimo. Tem mais alguma pergunta? Tenho não. Nem eu. Você quer falar mais alguma coisa, Danilo? Só dizer que é possível ser santo no mundo de hoje, né? Eu acho que muitos dizem que a igreja está em crise, né? E essa crise é de santos, né? Então, para a igreja ressurgir, né, e ter essa vida no Espírito Santo, nós precisamos de santos, né? Então é possível ser santo no cotidiano, É né? verdade. É possível você que estuda, você ser santo lá na sua faculdade, estudando bem, indo todas as aulas, participando bem, não fazendo com desleixo, né? Então, se você oferecer para Deus aquele trabalho e fazer ele bem feito, você vai chegar à santidade, né? E como dizia a Tamiris, é imprescindível a direção espiritual, né? Sem direção espiritual a gente não consegue crescer, né? Se nem Jesus, que era o próprio Deus, ele cresceu com a ajuda de José e Maria, não foi sozinho, né? Então nós também precisamos dessa ajuda para crescer espiritualmente, né? E o diretor espiritual é esse que ajuda, né? É esse que, né, pega a gente pela mão, pega a gente pela mão e vai subindo a escada da santidade, né? É verdade. É isso. Só pra encerrar, outra coisa também é que eu lembrei aqui agora. No início do planner da Estutoli, tem uma frase também do Bento XVI, que é ele falando sobre São José. Outra coisa também é que a obra ela não surge do nada, né? O Danilo fala que São José Maria teve uma inspiração, teve uma visão, mas a gente pode perceber que isso vem desde a espiritualidade de São José também, que ele era um carpinteiro, ele cumpria a sua vocação como pai, como carpinteiro na vida cotidiana, e é um grande santo, né? Sim. É um grande, grande santo. Então, lá no início do plano tem essa frase do Bento XVI, que o exemplo de São José é para nós uma inspiração de cumprir com fidelidade a tarefa que a providência nos destinou. O trabalho, a vocação que Deus te destinou, né? Então, isso não surge do nada, né? Assim, vem desde muito tempo, né? Essa espiritualidade, assim, da santidade na vida cotidiana. E é isso. Eu também com uma coisa para falar, que pra gente ser santo a gente precisa de virtudes, né? E eu acho que uma das virtudes que encabeça as outras virtudes que importantes é da ordem, né? Então essas agendas que está promovendo também é importante para essa organização, né? De ter a virtude da ordem, né? Com certeza. Então é bastante importante ter essa virtude da ordem. E essas agendas ajudam, né? Sim. Se você se organizar, a ter toda uma vida ordenada, né? A ordem exterior e interior, né? E ela é super bem organizada, tem a parte do seu dia a dia, como também tem a parte para você organizar as suas confissões, não é? E dentre os quatro modelos que a Tamiris criou, um deles tem a capa especial de São José Maria Escrivá. Sim, né? E Muito todo legal. mês tem uma frase de São José Maria Escrivá, porque nós bebemos de fato, né, dessa espiritualidade. E é isso, pessoal, como o Danilo falou, frase de São José Maria: virtude sem ordem, estranha virtude. Obrigada, viu, Danilo, por você ter aceitado conversar conosco. Que Deus te abençoe muito lá na sua missão no seminário. Acho que vai ter pastoral, não é? Novos projetos para este ano? Sim, esse ano eu vou trabalhar muito, pô. Que bom, Danilo. Então, que Deus te abençoe, que você continue nessa caminhada. E é isso, né? Obrigada, muito obrigada gente. E um abraço, gente. Tchau, tchau. Acompanhe as nossas sessões colóquio. Foi, galera. Acho que ficou bom. Muito legal. Gostei. Aprendi muita coisa.